Olá, eu sou Heloísa Ribeiro e vamos falar um pouquinho sobre câncer de pulmão. O câncer de pulmão é uma lesão resultante de estímulos que lesam o material genético, o DNA, e a mutação espontânea que pode ocorrer nas linhas de células-tronco dos pulmões. É o mais comum de todos os tumores malignos. Com relação à sua incidência, então, novos casos acontecem no Brasil de forma extremamente elevada, em sua grande maioria os homens. E sua morte, infelizmente, também é elevada. Sobre a etiologia, 90% dos casos estão associados ao tabagismo. E quando o seu uso, né, o tabaco, o tabagismo é muito elevado, então existe também a elevação da sua chance de ter o câncer de pulmão. Então, de 15 a 30 vezes mais chances de ter câncer de pulmão quando se tem uma carga tabágica acima de 40 anos máximo. O risco então, 30 vezes maior, 30% maior, digo, normalmente em fumantes passivos. Então, se você não fuma, mas você é um fumante, um tabagista passivo, você tem 30% mais chances de desenvolver o câncer do que uma pessoa que não tem um contato com o cigarro. Causas genéticas, ocupacionais e ambientais somam em torno de 10%. Então, grande parte da causa considerada, né, do câncer de pulmão é o tabaco. A causa, normalmente, então, lesão por fumaça de cigarros, as células de todos os tipos possuem receptores para nicotina, então isso faz com que mude a conformação das células. Contato com fuligem, raio-x, arsênio, como por exemplo aqueles presentes em conservantes de couro e madeira, fabricação de vidro, asbesto, como por exemplo aqueles encontrados em revestimentos de prédio, gesso, roupas à prova de fogo. Não é considerada uma doença genética, porém descendentes de primeiro grau possuem de 2 a 3 vezes mais chances de ter câncer de pulmão. Então, a patogenia. Estímulos que lesam o DNA ou mutação espontânea nas células tronco pulmonares. Então, existe uma mudança ali no DNA da célula. E aí existe uma exposição a carcinógenos que faz essa mudança do DNA. E aí o crescimento celular independente acontece, gerando células mal formadas. E essas células se reproduzem e viram grandes massas. E a classificação é de acordo com o tipo da célula lesada. Então, só para vocês entenderem, as células normais sofrem divisão celular, porém, durante essa divisão celular, existem agentes canceriogênicos, que faz com que algumas células sejam mutadas. Então, acontece uma mutação ali das células, principalmente do conteúdo genético, e essas células mutadas, essas células com mutação, se reproduz, criando mais células com mutação, dando origem assim a um tumor. E esse tumor vai invadindo os tecidos e órgãos, e aí ele é considerado, dependendo de sua infiltração e seu aspecto, como um câncer. A classificação, então, é separada pelo tipo de célula. Então, tem as não pequenas células, nós não podemos chamar de grandes células, mas a gente considera como não pequenas células, como, por exemplo, adenocarcinoma, que é mais localizado e mais comum em mulheres, o espinocelular ou escamoso, que originam as áreas de epitélio lesado, que se originam de áreas de epitélio lesado, cavitações, então, quando você tem ali uma lesão tecidual específica. E as de grandes células, considerado grandes células, que são normalmente as mais agressivas, que geram metástases disseminadas. As pequenas células, normalmente é encontrado em broncos centrais, que infiltram tecido mucoso e normalmente tem aspecto extenso. E os outros, que é uma pequena parte, que são os carcinóides e sarcomatóides. As metástases são consideradas do grego, né, provém do grego,
que significa mudança de lugar, transferência. A formação de uma nova lesão tumoral a partir de outra, mas sem continuidade entre as duas. Então, sai uma parte daquele tumor, se aloca em outra região que provoca outras lesões. As células neoplásicas se desprendem do tumor primário e são levadas para um local distante onde formam uma nova neoplasia. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando que inicialmente tem o tumor primário, onde sua célula tumoral invasiva ela cai na corrente sanguínea e faz com que a célula, que ela se desloque pelo corpo do paciente, da pessoa com câncer, e acaba se fixando, alocando em uma outra região, formando assim um local secundário, um tumor secundário. É isso. Falaremos mais sobre seu diagnóstico e tratamento a seguir.